Se você é empresário e precisa gerir uma equipe, ou se você é um colaborador que acabou de ser promovido para um cargo de liderança, você vai precisar do que a gente vai falar com vocês hoje nesse podcast. A liderança ela é um conjunto de habilidades. Quanto mais habilidades você consegue dar um check na sua lista, mais raro você é como profissional no mercado e mais resultados você vai ter. Sendo assim, se você quiser ser um profissional raro no mercado, ser de fato aquela pessoa que entrega resultados, fica nesse podcast até o final, que a gente vai falar para você como é que você vai fazer isso. E solta a vinheta. Seja bem-vindo ao Café com PNL. Eu sou Ana Carolina, pós-graduada em Neurociência. Hoje eu estou aqui com a Viviane Lauren. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse episódio tão importante. Eu sou Viviane Lauren. Estou aqui, especialista em comportamento humano, para a gente poder falar sobre liderança. Exatamente. E antes de mais nada, alguns recados para vocês. Primeiro, já lembra de curtir o vídeo e encaminhar esse episódio para as pessoas da sua equipe, para a liderança que trabalha junto com você, para os seus colaboradores, porque assim todo mundo consegue crescer junto, seguindo a mesma lógica, a mesma estratégia, todo mundo no mesmo nível, sempre evoluindo cada vez mais. Esse é o primeiro recado. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. É esse engajamento de vocês que mantém o projeto funcionando. A gente precisa desse engajamento de vocês. E vocês também são beneficiados com isso, porque assim a gente consegue entender que conteúdo que está fazendo sentido para que a gente possa atender melhor ao que vocês pedem. Afinal de contas, os temas que a gente apresenta aqui são pedidos de vocês. E segundo recado, estamos com inscrições abertas para o DL, nosso treinamento de desenvolvimento e liderança. Ou seja, tudo a ver com esse episódio de hoje. Se você não sabe lidar com a diversidade, principalmente no momento de crise que a gente está vivendo, você vai patinar muito na sua vida. Você vai sofrer demais na hora que você for promovido para um cargo de gestão. Não é isso que a gente quer. Se você quer realmente trazer resultado e já começar com tudo nessa sua nova empreitada como líder, ou se você já é gestora há mais tempo, clica no link que a gente vai deixar aqui embaixo e aí a gente entra em contato com você para passar a região mais próxima de onde você mora, que tem DL, para que você possa continuar seu caminho de evolução. Recado dado, vamos começar então. Separei 5 características aqui para a gente debater que te tornam um bom gestor, um bom empresário, um bom líder dentro de uma empresa. A primeira, que é para começar com tudo, quando você for começar qualquer projeto na sua vida, tenha muita intensidade logo no começo, né, Viviane? Exatamente. Tem muita gente que começa um projeto e colocando meia força, né? Meia dedicação, eu vou fazer mais ou menos. E com certeza a chance desse projeto ir para frente é 0, né? Se você não colocar toda a sua dedicação, todo o seu empenho, toda a sua força, toda a sua garra, toda a sua disciplina, toda a sua motivação, todos os seus recursos no começo, o projeto não vai dar certo. Então, a intensidade que você começa é o que vai fazer isso girar da forma que você quer que esse projeto chegue até o fim, né? Como que você quer que ele chegue. Se é meia boca, você usa meia força. Se você quer um resultado de excelência, você começa com todo o seu gás, né? A gente precisa prestar atenção, porque as pessoas acabam começando o projeto como se fosse algo que já tivesse iniciado, né? Não é assim que funciona. E mesmo quando ele já começou, eu falo assim, se você não... A gente começa com a motivação, mas o que continua um projeto mesmo é a disciplina, é o empenho, é a constância, é a intensidade que você faz, que você dedica para que ele dê certo, né? Exatamente. Até porque a primeira impressão é a que fica. Se você, como gestor, não dá o seu máximo, os primeiros dias que um novo colaborador está ali com você, ele vai espelhar a motivação dele e o empenho que ele deveria ter ou não.
em determinado projeto baseado em quem é o líder, né? Em o que o líder está fazendo. Então, se você não coloca 100% da sua dedicação, não é que a pessoa vai folgar. Não, é porque ela inconscientemente ela vai começar a espelhar os seus comportamentos. A gente já falou para vocês sobre neurônio espelho, a importância disso, que o ser humano inconscientemente tende a repetir padrões das pessoas ao redor, principalmente das pessoas mais influentes ou que aparecem mais. Querendo ou não, você aparece mais, porque você é o líder, então inconscientemente a pessoa vai espelhar seu comportamento. Se você quer, então, que o seu time dê o melhor dele, você precisa ser esse exemplo. Exatamente. Você precisa ser a pessoa que se dedica ali 100% aqui. Você falou uma coisa muito importante, Carol, porque às vezes a gente pega um líder fazendo muita reclamação da equipe, né? Mas a minha equipe não anda para frente, a minha equipe não sei o quê. Eu falo assim, vamos começar a trabalhar por você? Porque, com certeza, eles estão espelhando comportamentos que o líder tem e que não percebe, porque os comportamentos são inconscientes. Ele tem aquele comportamento, ele não percebeu que ele tem aquele comportamento, a equipe está espelhando, ele está enxergando só o reflexo, mas ele não está enxergando ele. Geralmente, o trabalho começa pela própria liderança, da gente falar assim, deixa eu ver os padrões, os comportamentos, porque esse faça o que eu falo, não faça o que eu faço, nunca vai funcionar, né? É bem por aí. Exatamente. E aí, a pergunta que fica, que a gente debate bastante em alguns cursos nossos é, poxa, o que te impede de dar 100% de você naquele momento ali? Porque muito da produtividade é isso, não é você necessariamente aumentar o número de horas que você está trabalhando, mas o quão intenso você consegue ser naquelas horas que você está ali, o quanto você consegue se manter focado naquele projeto. Ah, não, mas é porque se eu me dedicar 100% do tempo, eu vou ficar cansado. Ótimo! Aí você vai conseguir deitar na cama e dormir profundamente, ao invés de ficar pensando em milhões de coisas e ansiedade que você deveria ter feito durante o dia. Então, ótimo, que bom. Se dedique ao máximo com intensidade naquilo que você está fazendo, que aí pelo menos você vai deitar na cama tranquilo e vai dormir profundamente, porque você vai estar cansado. Que bom. E é assim que aí sim você vai descansar direito, né? Exatamente, é bem por aí mesmo. A gente vê, você já está ali, já está fazendo o projeto. Você pode escolher fazer bem feito, fazer com intensidade, fazer com todo o seu foco, ou fazer mais ou menos. O tempo talvez você vá gastar o mesmo. Né? Agora, o resultado disso vai mudar completamente. Se você já está ali, faça o seu melhor. Né? Por que você vai fazer um meio resultado se você pode entregar uma coisa perfeita? Isso a gente vê até na academia, né? Às vezes a pessoa, eu vou levantar esse pedido. Por que você vai fazer isso? O tempo que você está lá não é o mesmo? Você não vai ficar 1 hora na academia? Tanto faz você fazer mais ou menos exercício ou fazer bem feito. O que vai mudar é o resultado. Se você fizer mais ou menos, você vai ter um resultado. Se você fizer bem feito, você vai ter outro. Isso é o que você estava falando no começo, Carol. Se você quer ser um líder extraordinário, um líder raro, você vai ter que ter diferencial. E o que difere fazer um resultado mais ou menos e um resultado excepcional, se a gente parar para pensar, são gaps, são lacunas. Está faltando uma competência, está faltando um detalhe ali para você fazer diferente. Do bom para o ótimo não é algo absurdo. Do ótimo para o excelente não é algo absurdo. Mas por que você vai entregar uma coisa mais ou menos se você pode entregar o seu melhor? Né? Todo mundo pode. Eu não posso. Pode. Todo mundo pode. Se você souber a estratégia, se você desenvolver competências, todo mundo entrega o seu melhor. Basta ter carinho com você mesmo, para olhar o que está faltando para que você possa desenvolver uma alta performance, né? Exatamente. O segundo ponto que eu trouxe aqui para a gente discutir é autoliderança. E o que isso significa? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem alguns autos aí, né? Adoro os autos. Eu adoro autorrespeito, autoconhecimento, autoliderança, autoestima. Eu adoro os autos. Se a gente parar para pensar, a autorresponsabilidade é muito importante. Então, é você olhar para dentro e falar assim, poxa, eu preciso mudar tal coisa, né? Quando a gente está se dedicando a alguma coisa, você fala assim, poxa, se eu fosse mais o quê nessa hora que eu estou desenvolvendo esse projeto, se eu fosse mais o quê, me daria mais resultado.
Mas esse carinho a gente tem que ter, né? Não só fazer por fazer ou entregar de qualquer jeito, né? Eu gosto muito de automotivação. Então, aí vai os autos, né? Mas é de dentro para fora. As pessoas precisam entender que é de dentro para fora. A cobrança tem que ser de dentro para fora, não a cobrança de um chefe, de um líder, de alguém externo que está o tempo inteiro te cobrando um resultado. É você com você mesmo cobrando esse resultado, né? A hora que você faz isso, você pode ter certeza que não vai ter gente te cobrando o horário que você entra, o horário que você sai. Você sabe, no Inex, por exemplo, ninguém tem horário para entrar nem para sair. Mas por que as pessoas fazem? Porque elas já perceberam que se elas fizerem, elas têm um resultado. Se elas não fizerem, não tem. Então, você vai ser analisado pelo resultado que você gera. Que resultado você está gerando? Então, o resultado aparece, o resultado é concreto, todo mundo vê. Então, eu posso ficar o dia inteiro fora do escritório. Tem pessoas trabalhando lá. Eu não preciso saber se a pessoa entrou, saiu, se ela está na internet o dia inteiro brincando ou não. Porque isso vai me mostrar, na hora que o projeto estiver lá, o resultado foi entregue. Eu vou saber se a pessoa fez ou não, mesmo não estando presente. Eu acredito que hoje a liderança ela tem que preparar os seus liderados para que eles funcionem sem ele estar lá, sem ele estar presente ali, ou o mínimo de interferência possível. Ele está ali só para coordenar, para direcionar, para desenvolver competência. Se o líder tiver a capacidade de fazer isso e deixar a equipe fluir com responsabilidade, com todos os autos que são necessários de desenvolver nesse liderado, aí o negócio funciona. Porque não adianta eu ficar aqui na tua frente, te cobrando, virei as costas, você faz um palavrão para mim nas costas e acabou. Porque isso aí é chefia, não é liderança. Né? Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Se eu estou preparando para essa pessoa ser autorresponsável, se a autoestima dela está adequada. Né? Então, aí sim a gente vai saber se o líder está sendo um líder eficaz ou não. Né? Exatamente. Antes de você ser gestor de pessoas, ser gestor dos outros, você precisa ser gestor de si mesmo. Se você não dá conta da sua própria vida, quem dirá da vida da outra pessoa? Perfeito. Já começa por aí. E aí existem alguns pontos, por exemplo, nisso que você falou de autoconhecimento. Eu sou um líder. Eu estou percebendo que eu poderia entregar mais resultado nesse mesmo tempo que eu estou trabalhando aqui. Mas para isso eu preciso entender quais que são os meus pontos fracos, quais são os meus pontos a desenvolver, quais são os padrões de comportamento que eu tenho. Para eu conseguir resolver isso, eu vou precisar me conhecer. Beleza, eu tenho feedback da galera que trabalha comigo, eu tenho feedback dos meus liderados, tenho. Ele pode ser útil para que eu possa evoluir? Sim. Só que às vezes a pessoa acabou de ser contratada, ela não faz a menor ideia, ela ainda não tem know-how para conseguir te dar um feedback. Então, vai depender muito de você buscar, você por você mesmo, buscar esse autoconhecimento, buscar essas técnicas para você reconhecer os seus próprios padrões. Às vezes isso é necessário. Outra coisa é o eu me motivo dentro dessa autoliderança. Porque, e isso eu vejo muito na minha vida, assim, a partir do momento que eu comecei a ter um cargo de gestão, eu falava, gente, que saudade da Flávia, que era minha gestora, porque eu chegava na nossa daily, primeira coisa de manhã, ela passava comigo, olha, hoje a gente vai fazer isso é importante porque tal coisa vai acontecer, é importante a gente ter esse resultado, e a gente ia item por item. Aí, na outra semana que não tinha mais ela, poxa, e agora, né? Quem que vai me motivar? Quem que vai me organizar? Quem que vai definir a estratégia para eu simplesmente executar? Não existe mais isso. Se você é empresário, se você é gestor de pessoas, líder em alguma empresa, cabe a você se motivar para executar, porque não vai ter ninguém te cobrando. Uhum. A única pessoa que vai se cobrar é você mesmo. O quanto você é capaz de assumir metas para você mesmo, definir metas para você mesmo e se manter fiel a elas. Porque é muito fácil você ter um compromisso com outra pessoa, é um ótimo mecanismo de comprometimento para você executar. Por exemplo, um personal trainer que você é obrigado a estar lá no horário. Beleza, mas e quando o personal é você mesmo? O que você faz? Você vai para a academia? Você vai pôr o mesmo peso? Você vai pôr o mesmo peso? Às vezes não. E é o que acontece
quando a gente vira líder, acaba que você é o responsável por essa motivação. Pelo processo, né? Você é responsável pelas suas próprias metas. E um outro alto que eu gosto muito, que na verdade é inteligência emocional. O quanto eu consigo gerenciar as minhas emoções. Porque se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer na sua jornada de liderança, e eu coloco eu coloco minha mão no fogo por poucas coisas, mas isso eu coloco minha mão no fogo você vai passar por adversidades. Não importa o quão fácil seja a sua vida, eu imagino que a sua vida não seja, mas mesmo se fosse, alguma adversidade você vai passar. Com certeza. E você precisa da inteligência emocional para isso, porque se você se descabela, imagina quem está ali com você. Olha, Carol, eu ouço muito, às vezes a gente vai falar, apresentar, eu que sempre estou à frente aí de poder apresentar o DL para as pessoas, né? A gente chama DL, mas é um treinamento de desenvolvimento e liderança. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, poxa, mas eu estou procurando liderança e você está me dizendo que o treinamento é um treinamento de autoconhecimento, autoconsciência, inteligência emocional, mas eu estou procurando o lado técnico da liderança. Eu falo, gente... A liderança tem 2 focos, a gestão de pessoas e a execução de tarefas. Não tenha dúvida, eu preciso aprender a fazer essas 2 coisas muito bem feitas para que eu seja um líder raro. Eu tenho que executar bem tarefa, saber executar bem tarefa, mas eu preciso saber muito gerir pessoas. Mas a liderança nunca se perde na execução de tarefas, porque até ele chegar num cargo de liderança, ele já foi treinado tecnicamente muito. Ele já passou por todos os passos tecnicamente. O líder não se perde na execução de tarefas. Ele se perde na gestão de pessoas por falta de autoconhecimento e por falta de inteligência emocional. Então, se tem uma habilidade que eu falo que é a número 1, primordial para qualquer líder, é a inteligência emocional, é a capacidade que você tem de lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. É você saber gerir conflito, é você saber passar por uma adversidade, um desafio ou um obstáculo e se permanecer firme ali, forte, para que você saia desse problema. Porque é muito fácil você tocar um barco quando a maré está fácil, quando a maré está calma. O líder ele não é testado numa maré calma. O líder ele é testado quando vem a turbulência, a reviravolta, ou quando vem... Aí ele vai ser testado. Se a maré mudar, se o barco virar, ele vai ser testado nessa hora. E se ele não tiver equilíbrio emocional, se ele não tiver consciência, se ele não tiver autoconsciência, ele vai se perder. E você estava falando, como que um líder se mantém motivado o tempo inteiro? Ele precisa saber os valores que tem por trás dele na realização de cada tarefa. O que ele ganha fazendo aquilo? Como que eu mostro para a minha equipe o que a minha equipe vai ganhar ao finalizar aquele projeto? A hora que você consegue mostrar os ganhos, o valor que tem por trás de realizar aquela tarefa, você consegue manter a pessoa motivada o tempo inteiro. Caso contrário, para mim os valores, o que te move, quando a gente fala o que te move, a tua motivação, quando a gente fala de motivação, é uma palavra tão já batida, né, que as pessoas nem prestam mais atenção na própria palavra. Mas a motivação é exatamente isso. O que te motiva a agir? O que você ganha fazendo isso? Toda ação que você vai fazer, ela tem um ganho por trás. Você sabe qual que é o ganho, o que você ganha com isso? A hora que você souber o que você ganha fazendo aquilo, mesmo que você já estiver cansado, morto, vontade de mandar aquele projeto, nem vou falar, você vai falar, não, mas o que eu ganho fazendo isso? A hora que você lembra do que tem por trás, do valor que tem por trás de realizar aquilo, você não vai parar, é o combustível, né, Carol? Exatamente. E isso não é a gente só falando para vocês. Se você pega os maiores gestores do mundo, todos eles vão nesse sentido de o que define a sua liderança são suas habilidades comportamentais. Exatamente. E aquilo que você consegue colocar em prática, que é uma diferença dos nossos cursos. O INEX ele é excelente em fazer você colocar em prática e não deixar só na teoria. Mas a Cris Junqueira, cofundadora do Nubank, fala muito sobre inteligência emocional no perfil dela. O próprio Ben Horowitz, que eu sou apaixonada, um dos maiores gestores do Vale do Silício, fala que o difícil não é você criar um organograma da companhia
na sua cabeça, né? Ou numa planilha de Excel, difícil é você fazer as pessoas funcionarem dentro dele. Exatamente. Kim Scott, que conduziu toda a estrutura que a gente conhece hoje em dia do YouTube Ads, fala sobre isso. O Ray Dalio, que está aqui no nosso cenário, escreveu um livro chamado Princípios, gigantesco, só para falar sobre isso. Então não é a gente, são todos os gestores que você toma como exemplo e eles seguem mais ou menos esse padrão. Todos eles seguem esse Aquele padrão. de cima também, né? O pensamento eficaz. O Shane Parrish também, que está super famoso. É o livro inteiro falando de inteligência emocional. A inteligência emocional, Carol, se você pensar, a gente está falando em liderança, mas em qual situação não é importante você ter inteligência emocional? A gente está falando de liderança, que para mim é a habilidade mais importante. Se você tem que desenvolver alguma coisa num líder, antes de qualquer coisa, é a inteligência emocional. Mas aonde que a inteligência emocional não é importante? Você vai lidar com o filho, é importante? Você vai se relacionar com as pessoas, é importante? Aliás, tem muita gente aí, né, na internet se perdendo, eu não vou citar nomes porque eu não quero ser deselegante, mas se perdendo por falta de inteligência emocional, entendeu? Por não saber lidar com os seus próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros. O que eu causo aqui falando na internet que eu estou ferindo o sentimento do outro? Isso aí é só você abrir o Instagram que você vai pegar milhões de exemplos do que eu estou falando, por falta de inteligência emocional, entendeu? Exatamente. O terceiro item que eu trouxe aqui é líderes buscam conhecimento. Líderes são leitores. Mesmo, se você pega o Bill Gates, nem se fala, por exemplo, mas líderes são leitores, líderes investem tempo, muito dinheiro e energia para aprender coisas novas. Perfeito. Não adianta você achar que você, olhando o conteúdo de 3 segundos na internet, você vai conseguir evoluir muito mais que isso. Você vai evoluir aquilo que 3 segundos permitem que você evolua, que é o tamanho que tem o vídeo ali. Mas se você quer ir além, você vai precisar investir energia, você vai precisar correr riscos no sentido de buscar conhecimento novo, dedicar tempo para isso. É isso que os líderes fazem. Eles buscam evolução todo o tempo. Pelo menos uma vez por mês eles participam de algum curso. Eles leem pelo menos um livro por mês. E buscam informações, buscam o tempo inteiro. Todas as pessoas de sucesso, elas se colocam em aprendizagem contínua. Elas aprendem o tempo todo. Aprendem o que faz sentido para a profissão dela, coisas novas que não tem nada a ver, porque elas estão fazendo ligações neurológicas novas, então elas estão ficando mais inteligentes até por criar mais novas conexões, não tenha dúvida. Agora, a gente ouve muito assim, eu percebo muito, Carol, que as pessoas às vezes vêm, eu amo que vocês estejam aqui com a gente e é um prazer sempre ter vocês aqui, mas não se conformem só com esse conteúdo. Por que eu digo isso? Porque a aprendizagem ela vem pela vivência, pela experiência. Se você parar para pensar na tua vida, toda vez que você evoluiu, você passou por uma vivência, uma experiência que te trouxe um significado, que você ali teve que tomar decisões sob emoção, e muitas vezes a gente não toma a melhor decisão sob emoção. Então, o convite que a gente faz a vocês é para dar uma continuidade, é nisso que você está falando. Evolução contínua. É você viver, reviver, procurar informação. Não se conforme só com um livro, porque por mais que a gente leia um livro, por mais que você busque conhecimento, não é nada parecido com algo vivencial. A gente preza muito, no INEX a gente preza muito por resultado. A gente poderia fazer um practitioner, por exemplo, em módulos. Aí, talvez a gente acessasse mais pessoas, porque tem muita gente que fala que não consegue tirar 9 dias para fazer uma formação em programação linguística. Eu não tenho férias, eu teria que ser nas férias. Vocês não podem fazer um no final de semana? A gente não faz. Por quê? Por que a gente não faz? Porque seria como se você pegasse um filme, colocasse um filme para assistir na televisão, 15 minutos por dia. Você põe 15 minutos, desliga,
No dia seguinte, você liga o filme, 15 minutos desliga. No dia seguinte, não, na semana seguinte. Semana, né? Não estou falando nem dia, mas eu estou dizendo até dia. Não precisa nem ser muito longe. A percepção que você vai fazer disso não é a mesma. No INEX, a gente ficou 1 ano e 8 meses sem trabalhar na Covid, porque não tem como fazer um treinamento vivencial online. O resultado é pobre, não vai dar o resultado que a gente precisa. No INEX, para você fazer formação em coaching, você tem que fazer practitioner antes. Aí, pessoal, muitas pessoas pulam essa etapa. Ah, não, eu vou fazer em outro lugar. Faça. Só que o resultado que você vai ter é pobre, porque você não mergulhou dentro de você. Como que você pode ser um olho externo de alguém? Como que eu posso dar pitaco na vida de alguém, no bom sentido, porque não é isso que o coaching faz, mas eu tenho que enxergar padrões de comportamentais ineficientes, eu tenho que comportamento indesejado, crença limitante, eu tenho que enxergar tudo isso na pessoa que eu estou atendendo. Como que eu posso fazer isso se eu não tiver autoconsciência, autoconhecimento, se eu não mergulhei dentro de mim? Eu fiz várias formações de coaching antes de fazer a minha formação. Eu tinha dó de quem estava do meu lado, pessoa que nunca tinha olhado para dentro, nunca tinha feito um curso de autoconhecimento, querendo fazer uma formação em coaching. Que resultado vai ter? Aí o pessoal começa a falar mal do coaching, que é uma pena, porque é uma ferramenta fantástica, maravilhosa. Que pessoas despreparadas estragam. Porque não tem uma formação adequada para fazer isso. Vai lá num final de semana, faz uma formação de qualquer jeito, nunca parou para refletir sobre si e quer ajudar o outro. Ou seja, o meu convite aqui, através do que você está falando, Carol, é para que a pessoa realmente mergulhe para dentro de si. Se você quer ser um bom líder, mergulhe para dentro de si. Não adianta você querer olhar para o teu liderado e querer enxergar alguma coisa nele, se você não olhou primeiro para dentro de você. Você não vai enxergar nele. Você não vai conseguir fazer isso se você não tiver autoconsciência. Mais um auto, né? Autoconsciência. Eu acho engraçado isso que você está falando, porque a gente recebeu um comentário esses dias no Instagram. Eu fiquei super feliz. A pessoa falando assim: poxa, existem pessoas na internet cobrando, sei lá, quantos R$1.000. Eu não lembro qual era o número, mas sei lá, mais de R$10.000 para esse tipo de mentoria. Foi naquele episódio que a gente falou sobre técnicas da neurociência para você ter mais disciplina e alta performance, alguma coisa assim. Depois você roda e assiste o episódio. E ele falou assim: tem gente cobrando milhões de reais para vocês, para entregar o que vocês estão entregando gratuitamente. Então, obrigada pelo feedback, a primeira coisa. Ficamos muito felizes que a gente pode entregar isso para vocês. E também teve uma outra pessoa que comentou assim: pô, mas você não subestima a capacidade das pessoas que te ouvem, né? Foi no do síndrome do impostor. Porque você falou, tipo, uns trocentos estudos, uns trocentos nomes, e você confia que a gente vai absorver. Sim. Eu não subestimo a capacidade de quem está me ouvindo. Que bom que a gente não subestima a capacidade de quem nos ouve, porque a gente sabe que vocês dão conta. Agora, se a gente faz isso no gratuito, imagina no treinamento. Exatamente. Eu não tenho medo nenhum de passar trocentos estudos para vocês e de não subestimar a capacidade de ninguém. Porque eu sei que isso não é nem a pontinha do iceberg do que a gente trabalha. Eu fico tranquila. Não porque o conteúdo, mas é por conhecimento, né? Eu sei o que tem do outro lado. Então, aliás, Carol, eu quero dar parabéns aqui ao Marcelo, que esteve com a gente no final de semana passado, que veio através do podcast, que ele falou: eu nunca podia imaginar que eu poderia viver algo ainda muito mais profundo do que eu já absorvia de vocês. Eu falei: gente, é a ponta do iceberg. Mas eu fico muito feliz, porque de verdade a nossa intenção é essa. A nossa intenção é que vocês evoluam com o conteúdo que a gente passa. Exatamente. Porque tem tanto conteúdo raso na internet e hoje em dia as pessoas pedem, né, cada vez mais uma profundidade que às vezes a gente não consegue achar num vídeo de 1 minuto, mas que aqui
conversando com vocês é uma bela de uma porta de entrada para quem está começando agora, evoluir. Então, eu fico Aliás, feliz. eu quero dar parabéns, porque quando a pessoa está aqui com a gente num podcast que demora 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, e você está nos ouvindo, é porque você já é diferenciado. Porque as pessoas fazem assim hoje, né? É 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, já deu a paciência da pessoa aprender alguma coisa. Então, eu já dou parabéns para vocês que já estão aqui com a gente nos acompanhando, que sabem da importância de buscar essas ferramentas. E o líder, como você está falando, um bom líder, ele vai ter aprendizado, fazer uma aprendizagem contínua, aliás, contínua, né? Não preciso nem falar que é sempre, que seria ser uma redundância. Mas ele está sempre buscando aprender coisas novas, porque ele sabe a importância de ampliar a visão. Ele precisa ter uma visão muito maior. E ele sabe que ele só amplia a visão se ele buscar mais informação, mais conhecimento. Aí ele amplia o sistema dele de crenças, ele amplia a possibilidade comportamental dele. Quanto mais ele faz isso, mais ele está hábil a utilizar a melhor performance dele, através da aprendizagem contínua, sem dúvida. Tô falando isso para vocês, pessoal, não é para me gabar, até porque não fui eu que criei o DL e não sou eu que dou o DL. Então, eu realmente confio no trabalho de outras pessoas, porque não sou eu. Não sei se vocês sabem, mas não sou eu que dou o DL. É o Natan, pelo menos aqui na região de São Paulo, e tem outros HTs, né? Danilo, tem a Cícia, dependendo do lugar que você tá no Brasil e até fora do Brasil. Então, não é para falar bem de mim mesma, que não fui eu que criei. Mas é para mostrar mesmo para vocês o comprometimento que essas pessoas têm para tocar os projetos que elas tocam até hoje, né? Depois de 25 anos aí nas costas. E o quarto item que eu separei para vocês, para mim, é essencial, que é: um bom líder se comunica muito bem. Se você não sabe se comunicar, você vai ser a pessoa que vai ralar e vai ver uma pessoa com metade da sua dedicação ou menos, mas que tenha carisma, ocupar os lugares que você deveria ocupar. Exatamente isso. Bom, a própria palavra já diz, né? Comunicação. Ação de tornar comum. Como que eu torno comum o meu relacionamento com você através das palavras ou dos gestos, né? Porque um líder ele precisa ter uma habilidade de ler e ter uma comunicação verbal e não verbal precisa, perfeita. Tem que saber se comunicar de uma forma muito específica, se ele quer um resultado. Ou seja, ter a habilidade da comunicação, né? No Practitioner a gente ensina que o coração da programação neurolinguística, que é um padrão de metamodelo, que é você tornar a sua comunicação tão específica que não dá margem a interpretação nenhuma, né? Você ter essa habilidade de comunicação, isso é importantíssimo, gente, porque a gente pensa que a gente está sendo específico na nossa comunicação, mas a maioria das vezes a gente não está tendo, a gente está jogando uma comunicação de interpretações que eu estou fazendo daquilo que eu estou pensando, né? Quantas vezes eu recebo assim: Viviane, eu quero que meu noivo vai fazer o DL. Tá bom, me passa o contato dele que eu ligo para falar com ele. Aí manda o contato. O contato tá assim: meu amor. Eu falo assim: gente, eu vou chamar ele de meu amor? Como que eu chamo essa pessoa? Você vê que na cabeça da pessoa parece que aquilo está específico, mas não está. Muitas vezes o líder ele se comunica achando que ele está sendo extremamente preciso e específico na comunicação dele, mas não está. Aí o liderado faz do jeito dele, porque ele pegou uma comunicação interpretada. Ele vai fazer do jeito dele, com aquela interpretação. Aí o líder falou: pô, não foi nada disso que eu te pedi. Isso acontece direto, eu não preciso nem falar para vocês. Isso aí acontece direto, mas não era isso que eu queria, não foi isso que eu pedi para você fazer. Mas o liderado ele tem que ter a bola de cristal para descobrir
o que realmente é para fazer. Você entendeu que loucura? A comunicação, fora a inteligência emocional, que eu acho que ainda é o top número 1, a comunicação vem em seguida, gente. Que você quer que aquela pessoa faça e o quão específico você está em detalhar aquilo para o teu liderado executar exatamente o que você quer, né? Loucura total. Exatamente. E o quinto ponto a gente já acabou discutindo, então acho que dá para passar mais rápido, que é a melhoria contínua. E aí dentro dessa melhoria contínua eu coloco também o pensamento estratégico. Muita gente fala, é você repetir o segredo para você crescer, no que quer que seja, é você conseguir repetir com disciplina os hábitos até você ter resultado. Eu discordo e concordo em partes. Não é simplesmente você repetir a ação, mas é você executar a ação, analisar o resultado que você teve e implementar coisas novas da próxima vez que você for executar. Porque se você repetir a mesma coisa que não funciona, você vai obter os mesmos resultados. Dentro de melhoria contínua, existe um pedaço muito importante que é o pensamento estratégico. Você saber avaliar o contexto econômico, o contexto da sua empresa, o contexto político, conseguir criar uma estratégia em cima disso, implementar essa estratégia, avaliar os resultados, para depois implementar isso da próxima vez que você for executar com a sua equipe. E isso complementa a visão de melhoria contínua que a gente veio discutindo nos últimos itens também. Acho muito importante o que você está falando e acho muito legal quando eu vejo o teu curso lá de comunicação, o quanto você preza por isso, porque a pessoa apresentou, o que você faz? Tá ótimo, tá bacana, você dá o feedback. Na próxima vez, o que você pode melhorar? Né? Essa melhoria contínua. Tá bom, tá bom. Da próxima vez, se você tivesse que melhorar alguma coisa, o que você melhoraria? Ou seja, é a gente olhar e não ser muito conformado. Eu digo assim, a gente não pode ser crítico ao extremo que te impeça de realizar, porque a pessoa muito crítica, ela acaba não produzindo de medo de se arriscar, de não entregar o melhor, então ela acaba nem fazendo. Não pode ser crítico ao extremo que não produza e não pode ser também conformado demais para aceitar o resultado dentro de uma zona de conforto. Assim, não, tá bom. Ah, não, já tá bom. Se melhorar, estraga? Não, se melhorar, melhora. Vamos melhorar já até o próprio ditado. Se melhorar, melhora. Então, o que eu posso melhorar da próxima vez? Então, esse no teu curso eu acho que é o grande lance da pessoa sair totalmente transformada, né? A gente vê a pessoa entrar de um jeito, sair de outro, porque da próxima vez o que você vai fazer diferente, que você acredita que vai te dar um resultado ainda melhor. Então, essa melhoria contínua, se o líder tiver isso na cabeça e conseguir introduzir essa cultura na equipe, é uma cultura de buscar sempre a melhoria contínua, aí você vai ter uma equipe de alta performance. Aí você vai ter uma equipe realmente que vai ter excelência, que vai entregar resultado, porque ela sempre vai pensar numa melhoria, né? Não ficar dentro de uma zona de conforto, né? Exatamente. Pegando esse gancho que você falou de cultura, introduzir essa cultura, esses 5 itens que a gente passou para vocês, que são essenciais para você ser um bom líder, um bom empresário, um bom gestor, o mercado não te ensina. Geralmente o que acontece é o seguinte, você entrega muito bem os seus resultados na posição que você está, como, sei lá, analista, por exemplo. Parabéns, você foi promovido, entregou ótimos resultados. Tá bom, mas e a parte comportamental? Geralmente, ninguém te ensina. A pessoa ela te promove porque você é muito bom na parte técnica, sem enxergar que no próximo desafio que você vai ter, não vai ser isso que você vai precisar. Você vai precisar de outra coisa. E aí que tá. Se você é um gestor, faça a diferença e treine o seu time, invista no seu time nesse sentido, né, de habilidades comportamentais que eles vão precisar ter para assumir os novos desafios, porque isso o mercado não vai fazer.
Então, esse vai ser seu diferencial. A gente atende muitas empresas assim, né? Ou a empresa ela acaba levando várias pessoas estratégicas para o DL, ou ela traz o treinamento para dentro da empresa, que é a gente tem um monte de curso em company, a gente senta junto com o gestor, a gente senta junto com o empresário, e com o RH também, muitas vezes da empresa, quando é uma empresa maiorzinha, senta com o RH, vê como é que estão as avaliações de desempenho, vê quais que são os próximos desafios que a empresa vai precisar enfrentar, qual que é o planejamento estratégico, o que ela vai precisar desenvolver para o futuro, para preparar essas pessoas que vão assumir esses cargos estratégicos, para que quando elas sejam promovidas, de fato, a estratégia consiga fluir. Estejam preparadas. Que elas estejam preparadas para isso, porque a pessoa não caia de paraquedas. Beleza, ótima tecnicamente, mas sem saber o que fazer. Que não tem como ela saber mesmo. Não tem como ela ter bola de cristal para saber o que vai acontecer. E aí, se você fornece esse preparo para ela, fica tudo mais fácil. Você consegue ter resultado muito mais rápido dentro da sua empresa. Em termos financeiros também, mas de saúde mental também, das pessoas que trabalham ali. Mas em termos financeiros, isso fica muito claro. Então, se você está nesse estágio já da sua empresa, a gente tem curso em company para isso. Entre em contato, vou deixar o link aqui embaixo. Se você está nesse estágio da sua empresa, entre em contato. A gente monta um curso em company pensado para o seu caso, com exemplos dentro da sua realidade. A gente monta a mão para você. E se você não está nesse estágio ainda, você acabou de se tornar um líder dentro de uma companhia, vem para o DL, que com certeza você vai virar o jogo. Exatamente. Deixando também os recados finais para você seguir a gente aqui no podcast, compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está começando o caminho agora de liderança ou que é empreendedor, começou a empreender, manda esse vídeo para essa pessoa. Lembra também de dar 5 estrelas se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio. E seguir a gente no Instagram, que pelo Instagram a gente dá notícias para vocês de aulas abertas que a gente vai fazer. A gente divulga por lá. Conteúdos diários para manter você no foco. Você consegue encontrar lá também. E até campanhas. Por exemplo, a gente vai ter a campanha para Practitioner 100. A gente avisou tudo isso para vocês no Instagram. Então, você consegue ter acesso em primeira mão de novidades e oportunidades únicas. Tipo, a do Practitioner 100 é oportunidade única. Exato. Então, já vai lá também no nosso Instagram para ver do que a gente está falando. Exatamente. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, escreve a Carol Meirelles no Instagram. Pode mandar mensagem por lá. Eu respondo, sou eu mesma, tá? E eu fico super feliz quando vocês vêm do podcast. Viviane? Eu também deixo meu Instagram, @VivianeLauren, vai ser um prazer. Eu não me canso de convidar vocês a fazer DL e sei que o dia que vocês fizerem, vocês vão me agradecer. Vocês vão entender a importância que tem trazer essas ferramentas aí para a tua vida, para que você esteja preparado, ferramentado, principalmente quando você passar por adversidades, obstáculos, desafios. Vai ser um prazer ter você lá no meu Instagram e até o próximo episódio. Até mais, pessoal.